Salve, salve meus amigos, tudo certinho com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Lucas Oliveira e hoje vim falar sobre futebol americano. Mais especificamente, falar sobre um jogador que é um prospecto, que possivelmente é um game changer, talvez um prospecto geracional e que pode mudar toda a franquia da NFL. Estou falando de Caleb Williams. Mas por que esse quarterback de USC é tão cobiçado? Será que ele é tão bom assim? Eu vou falar pra vocês logo após a vinheta. Mas antes de começarmos o vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal no YouTube do The Playoffs, ativar as notificações para receber os vídeos assim que postarmos e deixar seu like, porque ele ajuda bastante a gente para entregar o conteúdo para outras pessoas que também são apaixonadas sobre esportes americanos ou que seja para conhecer o nosso trabalho, né, divulgar ainda mais o conteúdo que nós postamos aqui no The Playoffs, que é muito importante. Então a gente agradece demais se você puder fazer isso e que a nossa página possa crescer cada vez mais, além de acompanhar o The Playoffs nas redes sociais, no site e tudo mais, porque a gente posta tudo sobre os esportes americanos. Mas por que o quarterback de USC é tão desejado? Caleb Williams de fato é um quarterback geracional. Ele é tão bom quanto o Trevor Lawrence ou até melhor que o Sunshine? Vamos falar um pouquinho sobre isso, né? O Caleb Williams é um quarterback que veio lá de Washington, capital. Ele escolheu jogar por Oklahoma Sooners. Ele foi recrutado por Lincoln Riley, que é o atual head coach dele em USC. Mas o que aconteceu para essa mudança tanto do Riley como do Williams, né? Logo no primeiro ano dele em Oklahoma, ele conseguiu desbancar Spencer Rattler, que era ninguém mais ninguém menos que um prospecto também de high school 5 estrelas, que era um cara bem cobiçado pelos times já da NFL, alguém bem visto, apesar das polêmicas. Era um cara com bastante qualidade, só que o Caleb Williams era um cara ainda melhor. Ele conseguiu assumir a titularidade como true freshman, ou seja, logo no primeiro ano dele em Oklahoma, lá em 2021. Quando ele entrou no jogo, ele não conseguiu sair mais, né? O Rattler, inclusive, pediu transferência de Oklahoma ao fim da temporada, porque o Caleb Williams foi muito bem. Ele tem um recorde de 5-2, passou das 1.900 jardas aéreas, ele teve 21 touchdowns e apenas 2 interceptações, e já chamou muita atenção, não só dos times dentro do college football, né? Mas como dos times da NFL, que já começaram a ficar de olho no quarterback, pensando no draft de 2024, já que no college football o jogador tem que ficar pelo menos 3 anos antes de poder se candidatar para o NFL Draft. Com tudo isso, o Caleb Williams se estabeleceu rapidamente como um dos principais quarterbacks do país, né? Um cara que todo mundo já estava de olho. Só que durante a off-season de 2022, muito se perguntou o que o Caleb Williams ia fazer, já que o Lincoln Riley se transferiu do cargo de head coach de Oklahoma para a USC, né? Ele foi contratado e recebeu uma oferta muito grande para ser um dos head coaches mais bem pagos do futebol americano universitário do país. E o Caleb Williams não pensou duas vezes e acompanhou o Riley porque ele queria continuar o trabalho, ele confiava no trabalho do Riley. Afinal, o esquema Air Raid era perfeito para o Caleb Williams. É um cara que atribuía muito o sistema de jogo dele, né, a movimentação, a spread offense, com os recebedores muito abertos, as jogadas que ele faz de uma forma muito disruptiva, muito lembrando um pouco do Patrick Mahomes, né? Muito se compara o Caleb Williams ao Patrick Mahomes justamente porque ele consegue improvisar muito bem fora do pocket, ele tem um braço fantástico, ele é um cara que ele é muito suave na hora de fazer a leitura da progressão dos seus recebedores e, enfim, essa questão relacionada ao Riley e ao Caleb Williams foi um fator decisivo para que ele também tomasse essa decisão de ir para o USC e no fim foi uma bela decisão, porque ao fim da temporada de 2022 o Caleb Williams foi eleito o Heisman Trophy, que é o prêmio do melhor jogador de futebol americano, o jogador mais disruptivo de futebol americano universitário do país. E o Caleb Williams, ele fez por merecer esse prêmio, e de fato, ele foi um cara que chocou o futebol americano universitário, né? A fita dele mostrou muito do que ele pôde fazer. Não só isso, ele foi um jogador de First Team All-American, ele recebeu todos os prêmios possíveis relacionados a quarterbacks, né? Porque ele passou para mais de 4.500 jardas, ele teve mais de 42 touchdowns aéreos, só 5 interceptações, ele correu para mais de 380 jardas terrestres e 10 touchdowns por terra, né? Ele chegou na terra prometida em 10 oportunidades com as pernas, mostrando toda a qualidade que ele tem, né? Não só de estar no pocket, de fazer a progressão das jogadas, mas também de sair no pocket, de conseguir fazer passes fora da base, de conseguir achar os recebedores e fazer big plays. Então isso chamou muita atenção do mundo da NFL. O Caleb Williams começou a ser comparado com o Trevor Lawrence, com outros prospectos que foram para a NFL com status muito elevado.
Só que na minha opinião, o Caleb Williams não é esse prospecto tão geracional como o Lawrence, tá? Quando a gente fala de prospect de NFL, pra mim o Trevor Lawrence está acima do Caleb Williams por alguns fatores. Alguns deles é porque o Lawrence quase não perdeu no college football. O Trevor Lawrence ele foi titular desde o primeiro jogo dele no college football. Ele nunca perdeu um jogo de futebol americano como quarterback no high school, ele nunca perdeu no college football até os seus últimos anos no college. O Trevor Lawrence não sabia que era derrota. Não que o Caleb Williams saber o que é derrota seja ruim para ele, mas o Caleb Williams, por exemplo, até o ano de 2022, ele não conseguiu levar o programa, seja de Oklahoma ou de USC, aos playoffs do college football, né? Que é a fase decisiva para conseguir conquistar um título. O USC não tá tão bem, o Caleb Williams ele tem tido alguns problemas, até o dia que a gente está gravando esse vídeo aqui. As 3 últimas semanas do Caleb Williams, a gente tá vai entrar na semana 10 do college football agora, na data que eu tô gravando esse vídeo. E o Caleb Williams teve as 3 últimas semanas um pouco abaixo do que era esperado para ele, né? O USC perdeu para alguns programas que não era esperado, alguns jogos foram mais difíceis do que era esperado, mas isso é normal. Quando a gente está falando de college football, o equilíbrio muitas vezes, né, entre os programas acontece. Claro que tem um programa ou outro que é disruptivo, é um programa que, por exemplo, o Georgia, que tá no recorde de 25 vitórias seguidas dentro do college football, mas o Caleb Williams ainda assim é um prospecto que, cara, chama muita atenção. Mas por que ele chama tanta atenção assim? Porque os times já estão querendo escolher na first pick do NFL Draft de 2024. Porque ele tem um processamento mental muito bom. Ele é um cara que é muito preciso em movimento, né? Não apenas acertando seu recebedor aberto, mas também colocando regularmente a bola onde ele quer. Ele tem um ball placement muito bom. E assim, ele consegue tirar a bola sempre dos seus defensores, colocando janelas muito específicas para que seus recebedores aproveitem e marquem touchdowns. Um dos caras que foi muito beneficiado com isso foi o Jordan Addison, que hoje é o wide receiver lá em Minnesota, jogando ao lado do Justin Jefferson. O Jordan Addison ele se transferiu até para o USC também para jogar ao lado do Caleb Williams e ter o seu stock to draft crescendo, né? E isso foi fundamental para ele também sair na primeira rodada do NFL Draft de 2023. E ele traz uma habilidade incrível de diagnosticar jogadas, né? Ele parece sempre saber onde todo mundo tá, ele consegue examinar o campo muito bem. A gente sempre vê o Caleb Williams fazendo a progressão muito bem das jogadas. Claro que muitas vezes o Caleb Williams tem um erro, de fato, que em vez de buscar first down, ele busca uma big play. Ele busca sempre um recebedor que esteja aberto, que consiga estar em posição de marcar o touchdown. É errado? Não, não é errado. Ele tem que buscar, de fato, sempre levar a bola para a terra prometida, sempre buscar o touchdown, sempre marcar pontos. Só que, às vezes, essa decisão dele, por mais que o pocket não esteja colapsado, ele sai do pocket e busca a big play. Isso, às vezes, pode ser um problema dentro da NFL, onde tudo é mais rápido, onde tudo é mais intenso, os defensores são muito mais espertos, né? Os coordenadores defensivos estudam e aplicam jogadas para parar aquele quarterback. Mas o Caleb Williams é um cara que, dentro do futebol americano universitário, ele consegue fazer isso muito bem. Então a gente tem que destacar isso, porque ele lembra muito Patrick Mahomes fazendo isso dentro da NFL. Claro que se ele vai conseguir projetar esse jogo dele, assim como é no college, na NFL, são outros 500, depende muito de outros fatores. Qual o time que vai draftá-lo? Qual coordenador ofensivo ou qual head coach que vai trabalhar para desenvolver o Caleb Williams dentro da NFL? Isso é muito importante por muitos fatores, né? Porque às vezes o cara é um prospecto fantástico dentro do college football e quando chega na NFL ele não consegue transmitir aquilo pro jogo dele. A gente tem o exemplo, por exemplo, do primeiro ano do Trevor Lawrence na NFL, quando ele foi treinado pelo Urban Meyer, que foi péssimo, foi terrível. Então a franquia de Jacksonville trouxe o Doug Peterson conseguiu adaptar todo o sistema ao jogo do Trevor Lawrence. O Trevor Lawrence agora está evoluindo, está numa crescente muito grande. Eu espero que o Caleb Williams também tenha isso dentro da NFL, porque vai ser muito importante para ele, né? Ele impressiona de todas as formas, ele impressiona dentro no pocket, ele impressiona como a noção dele de espacial é muito grande, como ele evita sofrer sacks, né? Ele consegue quebrar tackles muito bem. O Caleb Williams é um cara que ele não é pequeno, ele tem 1,85 m, ele tem 97 kg, hoje ele tem 21 anos recém-completados, é um cara novo, é um cara que tem muito a se desenvolver, justamente por ele ter um tamanho físico um pouco maior.
perto dos quarterbacks pequenos que têm saído para a NFL ultimamente, né? Que, por exemplo, a gente tem no Bryce Young um quarterback que não tem esse físico para aguentar muito o tranco da NFL, que a gente questiona muitas vezes se o Bryce Young ele vai ser um quarterback que vai ficar bem fisicamente dentro da liga. Mas o Caleb Williams, para mim, não tem vai ter esse problema. Porque ele consegue, muitas vezes, ganhar fisicamente o jogo, né? Por terra, seja escalando pocket, seja ganhando first down com as pernas, seja quebrando tackles, seja evitando sacks. Então ele é um cara muito inteligente. O Caleb Williams é um cara que ele consegue transparecer o jogo dele de diversas maneiras. E o Lincoln Riley sabe extrair muito bem isso dele. Um outro problema que eu trago do Caleb Williams é a questão de que ele nunca jogou um playoff dentro do college football, né? O quão decisivo que o Caleb Williams pode ser dentro de uma franquia da NFL sem ter jogado um playoff. Outros grandes quarterbacks nunca jogaram college football playoff e se desenvolveram muito bem dentro da liga. Claro que é importante te ver como um quarterback ele se desenvolve dentro de um jogo de mata-mata, dentro de um jogo de playoff, dentro de um jogo extremamente decisivo, buscando um título nacional. Só que a gente viu quarterbacks dentro da NFL que eram Heisman Trophies, que chegaram em college football playoff, até ganharam o título, né? A gente fala de James Winston, a gente fala de Marcus Mariota, e os caras não conseguiram transparecer o nível de jogo deles dentro da NFL, foram verdadeiros busts. E o Caleb Williams, pra mim, avaliando hoje, eu não acho que o Caleb Williams vai ser este bust. Pelo contrário, eu acho que é um cara que tem tudo para ser de fato um franchise player, um franchise quarterback, um cara que pode mudar a franquia, ele tem todas as qualidades possíveis para isso. E o mental dele é muito forte, algo que é muito importante. A gente fala de quarterbacks que às vezes, em determinadas situações, eles não sabem lidar. E o Caleb Williams, pelo contrário, ele é um líder de fato dentro de campo. Ele tem de fato muitas qualidades que por isso ele é tão cobiçado. O Caleb Williams é um cara que, se ele conseguir colocar do jogo dele, do college football, dentro da NFL, vai ser muito difícil de pará-lo. Até por isso é impossível não ficar animado quando você vê a tape, quando você vê os jogos do Caleb Williams. Porque ele é um cara que todo mundo tá procurando saber um pouco mais sobre, todo mundo tá procurando saber como ele joga, a forma como ele consegue vencer os jogos, como ele reage quando ele perde jogos também, né? Que é algo que tá acontecendo muito nessa temporada de 2023. USC não tá tão bem ranqueada nessa temporada justamente por ter perdido certos jogos que eram até vencíveis, mas por erros até do próprio Caleb Williams, né? Teve uma partida durante essa temporada que ele foi até interceptado mais do que é esperado, porque normalmente ele justamente por fazer muito bem a progressão, escolher onde vai colocar a bola e saber fazer a decisão certa de jogar a bola fora, quando ele vê que a jogada basicamente não vai ser construída, ela não vai conseguir ser desenvolvida, ele é muito pouco interceptado. Se não me engano, foram 2 ou 3 interceptações que ele sofreu nessa temporada durante um jogo, e isso colocou alguns questionamentos, né? Será que o Caleb Williams ele vai conseguir se desenvolver? Será que ele vai ter esse processamento mental elevado na NFL? Eu acredito que foi uma situação de jogo, foi uma situação que, de fato, aconteceu, mas o Caleb Williams ele é um cara que ele é extremamente disruptivo e, de fato, ele pode ser esse game changer. Pra mim, Lucas, ele é o principal prospect de quarterback desde Andrew Luck, desde Peyton Manning. Ele é melhor que Trevor Lawrence? Não, não é. Pra mim, como prospecto, falando como prospecto, tá? O Caleb Williams não é melhor que Trevor Lawrence, não é melhor que Andrew Luck, longe de ser melhor que Peyton Manning como prospecto, mas ele de fato pode ser um game changer. Mas e você, o que você acha do Caleb Williams? Você tem visto os jogos de USC? Você acha de fato que ele vai se adaptar bem na NFL? Você quer o Caleb Williams no seu time? Conta aqui pra gente nos comentários. Diz pra gente o que você acha do jogador. Se você quer algumas análises de outros prospectos do próximo NFL Draft, né? Falando já sobre os jogadores do college football. Por exemplo, o Drake May, que é outro quarterback que o pessoal fala muito bem. O Michael Penix Jr., lá de Washington também, que é outro prospecto que tem evoluído. J.J. McCarthy, de Michigan. São prospectos de quarterback que podem sim sair na primeira rodada. E os times que já estão atrás de quarterback podem ir atrás. Ou se você quer que eu fale de algum outro jogador, por exemplo, Marvin Harrison Jr., que pra mim é o principal jogador do college football em muito tempo, é o principal prospecto do próximo NFL Draft, pra mim é o wide receiver lá de Ohio State, porque de fato ele é diferente. Mas se você quer que a gente fale
desses jogadores que eu citei ou qualquer outro jogador, deixa aqui nos comentários. E não se esqueça, mais uma vez, se inscrever aqui no canal, ativar o sininho, deixar seu comentário, seu like, que ajuda muito o YouTube a fazer a entrega dos nossos vídeos para outras pessoas, para outros fãs de esportes americanos, e acompanhar o The Playoffs nas redes sociais, no site, porque assim, o futebol americano não para, o college football tá rolando, a NFL tá rolando, tá tudo absurdamente muito bom, jogos incríveis, fantásticos, e você vê tudo lá no The Playoffs. Um abraço, gente, até a próxima e tamo junto!